Olá meus amigos, estou eu aqui nesse local excelente para meditação, para colocar as coisas em dias, e estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal ou para a página Vida Real Josmar Correia. Nós temos visto por aí o pessoal com medo que o PT vença as eleições e persiga as igrejas, os nossos padres, os nossos pastores aqui no Brasil. Eu quero dizer para você que não seria nenhuma novidade se de fato ele vier a fazer isso. Então, desde já, a igreja, as religiões que se envolvem com a política, que falam algumas bobagens aí na rede, né, não podem se colocar como vítimas. É a própria religião, são esses próprios líderes que estão buscando isso, não é verdade? Quando eles saem do evangelho, quando eles saem do anúncio do evangelho da salvação, do perdão dos pecados, do acolhimento das pessoas, e partem aí para essa questão política, partidária. Assumem um partido e dizem que aqueles que estão do outro lado seriam o mal, seriam do demônio, seriam do diabo, estariam no inferno, estariam aí sendo o chamado comunismo. Então nós vemos que esses líderes, eles têm perseguido esses partidos há muito tempo. Nos nossos dias, nas eleições de 2018, na eleição agora de 2022, que estamos próximos aí, na próxima semana à votação, o que esses partidos de esquerda ou os próprios eleitores que se declaram votar no PT ou em outro partido de esquerda escuta de alguns líderes religiosos. Às vezes em TV aberta, às vezes paramentado no altar como pastor, como sacerdote, eles falam e atacam o Partido dos Trabalhadores e os da esquerda como se fossem o próprio demônio. Então, se houver uma reação, caso esses partidos venham a vencer, a culpa não é do próprio partido ou do governo que está perseguindo a igreja, mas é a própria igreja quem tem buscado isso. São os próprios líderes que vão se envolver com aquilo que não devem. Ao invés de anunciar o evangelho, de perdoar pecados, de acolher as pessoas, de preparar os cidadãos dentro das suas igrejas, eles tomam um partido político, acolhem um determinado líder político e condenam os demais. Automaticamente, isso leva a uma retaliação. Nós sabemos como funciona a política. A política é ataques de todo o lado. É onde se toma partido, partidarismo. Então, quando você é atacado, da forma que nós temos visto sendo atacado o Partido dos Trabalhadores, quem vota no Lula, quem vota na esquerda, é chamado de tudo que você possa imaginar pelos chamados cristãos, entre aspas, líderes religiosos que estão aí envolvidos na política e defendendo o presidente atual. Então não será novidade nenhuma e também não é vitimismo caso o outro lado, o outro partido vença as eleições e porventura venha colocar alguma retaliação àquilo que temos visto acontecer aqui no Brasil. Tranquilo? Então não seria nenhuma novidade, não seria nada de extraordinário ou de demoníaco. São as próprias lideranças das nossas religiões que têm buscado isso, ou seja, têm se envolvido com aquilo que não deveriam, se envolvido com a política, o partidarismo, tomando partido político. Ao invés de estar nas igrejas, preparando as pessoas, anunciando o evangelho, falando de salvação, perdoando pecados e preparando os chamados cidadãos brasileiros, não, eles fazem o contrário. Chegam a dizer que quem não vota no atual presidente, eles chegam a dizer que é a luta do bem contra o mal. Que quem está do outro lado é como se fossem os próprios demônios. Isto não é uma verdade. Nós sabemos que há gente boa nos partidos de esquerda e há gente boa nos partidos de direita, também como pessoas ruins, inclusive dentro da igreja. E eu poderia citar muitos escândalos de sacerdotes, de pastores,
que aparentavam santidade, mas que de uma hora para outra o barco desandou. Então, o lado que você vota, o partido que você é filiado, ou a ideologia que você defende, não quer dizer absolutamente nada. O que manda é a sua convivência, o seu caráter, a sua índole diante das pessoas, diante da convivência em comum unidade, em comunidade. Não somos os donos da verdade e ninguém é. Então, o que eu quero trazer aqui, essa pequena reflexão, é que se acontecer uma retaliação por parte do governo que porventura venha vencer as eleições, não será vitimismo por parte da igreja. Então não precisa medo, porque o próprio Jesus já disse, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, então não é preciso ter medo de um partido ou de um governo. Mas que se porventura houver alguma retaliação a esses chamados líderes, que têm dito e mais dito sobre algumas questões aqui no Brasil, não será nenhuma novidade. Tranquilo, moçada? Então, sem medo de fecharem igreja, sem medo de acabarem com a fé cristã, ela nunca será terminada. Agora, algumas religiões e alguns líderes podem sim ser reprimidos e controlados, sem dúvida alguma, ainda mais se desviarem do Evangelho e virarem a fazer política partidária. Valeu, galera, aquele abraço e até um próximo vídeo.